o que traz a solução na abordagem sistêmica é a aceitação, a inclusão. As 3 ordens do amor falam disso: inclusão, incluir as pessoas, que é o lado do pertencimento, o reconhecimento de quem veio antes, que é a precedência, e a justiça, o equilíbrio entre dar e receber. São 3 princípios que, quando são observados, são respeitados, se chega numa solução, se tem mais facilidade para mudar o que sente. Então, o que muda um sentimento, uma emoção, é a aceitação. E é muito curioso isso, porque é muito simples. Quando você compreende isso que eu estou falando, fica muito fácil fazer a mudança. Daqui a pouco eu vou contar um pouco sobre mim, como eu cheguei nisso tudo, como que eu desenvolvi essa compreensão que eu estou apresentando, que é muito prática. Então, compreender isso, compreender que o foco no momento presente vai facilitar muito, mas você vai precisar de dois pontos de apoio: o foco no momento presente e a aceitação do que sente. Se a gente desenvolve o foco no momento presente, a gente também desenvolve a aceitação. E o que surge no momento presente, a gente precisa olhar com aceitação. Quando, contraditoriamente, quando a gente aceita o que a gente sente, o incômodo diminui. Quando a gente resiste ao que a gente está sentindo, o incômodo aumenta. Quando a gente fala sobre a mudança ser possível em pouco tempo, o que define, o que permite isso é o foco no momento presente, é o foco nas emoções. Então, o próximo passo é como lidar com o incômodo. Aí a imagem e o pensamento é a ferramenta para isso. Quando alguém tem um incômodo, por exemplo, eu estava num curso, numa vivência, e tinha um colega que estava muito chateado, porque ele tinha se sentido desrespeitado por uma pessoa no aeroporto. Ele foi reclamar ou foi pedir informação e a pessoa destratou ele. Só que várias horas depois ele já estava no curso e ainda estava incomodado com aquilo, ele estava revivendo aquilo. Daí eu perguntei para ele: você está incomodado, né? Você quer mudar isso? Se quiser mudar, eu posso te ajudar, é bem simples. Aí ele falou: tá bom, eu quero. Aí eu falei que é o que a gente vai fazer como exercício. Pensa na pessoa que te incomodou. Aí ele: tá bom. Eu perguntei: como que é a imagem da pessoa? Como que ela aparece? Como que você se sente ao perceber ela? Então, como você vê, ou seja, que expressão a pessoa tem. Depois, como você se sente ao olhar para ela e está perto ou está longe. Então, essa percepção de um acontecimento dessa forma, ou seja, a pessoa está perto ou está longe, como você se sente, como é essa imagem, o que ela comunica. E daí a gente usou três frases. Eu propus para ele: diz para ela, eu assumo a minha parte da responsabilidade pelo que houve entre nós, eu deixo contigo a sua parte. Depois de dizer isso, eu perguntei: como você se sente? Aí ele: estranho, aliviou. E aí eu disse: diz pra ela, eu te agradeço pelo que eu recebi de bom de você. Aí ele falou, também diminuiu. E por último, eu falei: diz pra ela, deixa com você o que é seu, eu guardo comigo o que é meu. Daí ele ficou surpreso. Ele não achava que ia ser com 3 frases ia mudar o que ele estava sentindo. E mudou. Diminuiu muito significativamente. O que eu acabei de exemplificar no que eu falei? Que quando a gente olha para a imagem, quando a gente percebe, porque as imagens é como a nossa mente funciona. A nossa mente funciona com imagens. Quando você olha para a imagem, você toma consciência dela. E quando você toma consciência da imagem, você pode fazer algo com ela. Quando ele percebeu como ele estava vendo a pessoa e o que aquilo despertava, essas frases que eu propus são frases de solução. São frases que a gente usa na constelação familiar. Elas não são fixas. Tem várias variações, tem várias formas. Eu uso algumas. Eu uso algumas recorrentemente, umas 5, 6, 7, com muita frequência. E outras eu falo do que surge no momento.
O próprio campo me indica que frase eu vou propor. Nesse caso, para trabalhar com o incômodo, o que eu trabalhei foi ele assumir a parte da responsabilidade dele, deixar com a pessoa o que é dela e o agradecimento pelo que havia de bom na relação, ou houve de bom, foi momentâneo, e deixar com a pessoa o que é dela. Então, essa é uma forma. Uma outra forma é o reconhecer, mas aí é mais quando é. Eu dei um exemplo que é o incômodo na relação com alguém. Então, são essas frases, se você quiser anotar. O outro caminho é quando é uma parte minha. Então, se eu sinto, por exemplo, um peso nos ombros ou um aperto no peito, eu posso pensar qual a imagem eu tenho dessa sensação, desse incômodo, desse peso. E para essa imagem, aí eu uso outras frases. Daí eu uso, por exemplo, eu vejo você, você faz parte, eu te agradeço pelo que você me traz de bom e você é bem-vindo na minha vida. Agora eu cuido de você. E muitas vezes a imagem do que a gente sente pode ser uma parte nossa. Como que a gente vai saber se é uma parte nossa ou se é algo que a gente estava carregando que não era nosso, mas que é de outra pessoa? Quando se fez esse reconhecimento, usou as frases, o movimento de aproximação é nosso. Ou quando se afasta, que é um movimento de liberação.